papelão do Vasco, hein? O primeiro da temporada. Acabo de chegar aí do Maracanã, uma partida terrível mais uma vez do time do Ramon Dias. Baita calor aqui no Rio de Janeiro, ninguém merece, o torcedor cruzmaltino não merecia, né, esse vexame, porque foi vexame, né? Só o salário do Payet paga a folha salarial da equipe do Nova Iguaçu. Mas méritos para o Nova Iguaçu, diga-se de passagem, Nova Iguaçu jogou com valentia, jogou com organização, soube jogar, soube enfrentar o Vasco, foi humilde e conseguiu fazer o que o Vasco deveria ter feito. Conseguiu ter atitude, conseguiu aí jogar nos erros do Vasco e conseguiu chegar ao gol, né? Jogando com a vantagem aí do empate e complicando mais as coisas aí para o Vasco, fazendo com que saísse vitorioso. Justa classificação do Nova Iguaçu, os méritos são todos deles, mas nada pode isentar aí o fracasso do Vasco. A culpa de todos, sem exceção. Dos jogadores que não souberam ter aquele espírito para competir e decidir. Ramon Dias, que ficou preso às suas convicções e às suas escolhas erradas para esta partida. E o departamento de futebol, aí a gente pode abrir um parênteses, Alexandre Matos e 777, que não souberam aí fazer uma janela do tamanho que é o Vasco, que é o que foi prometido. Um time nítido com carências, com buracos, faltando peças, e hoje a gente viu que essas peças fizeram falta. O Ramon Dias acertou em mudar, mas errou nas peças colocadas em campo. A gente já dizia ontem do Rojas, que ao meu ver não era o jogador para aquela posição, não é um jogador agudo que ataca, comete muitos erros, inclusive lá atrás. O Praxedes, mais ainda, mas é aquilo que a gente vem dizendo. O Ramon não tem peças de reposição que possam dialogar ali com o Payet, por exemplo. O Payet, sozinho, não dá. Ele não pode ser o herói desta situação. O herói, o Payet precisa de um jogador que dialogue ali com ele, da mesma qualidade, ou próximo da qualidade dele, que possa aí dar um reset ali naquele meio-campo do Vasco. O meio-campo do Vasco totalmente perdido, um meio-campo nulo, sem pegar ninguém, espaçado para o ataque, muitos erros de fundamento, erros de profundidade. O time do Vasco parece que nem treinou durante uma semana. O seu adversário, Nova Iguaçu, teve um jogo lá em Brasília, né, contra o Internacional, foi eliminado, óbvio, poupou só 2 jogadores que acabaram até entrando no meio do jogo. O resto do time foi o mesmo. Então, tipo assim, eles não descansaram como o Vasco teve descanso essa semana. Então não tem desculpa. Muitos falavam antes que o Vasco estava desgastado pelos jogos, mas agora não tem desculpa. Não dá mais para romantizar esse fracasso, não dá mais para passar pano para esta situação. Né? Os erros ficaram nítidos aí, não tem como mascará-los. A equipe do Vasco tem carências, tem lacunas identificadas que só vão poder, né, ser preenchidas aí ou a partir de abril com os jogadores que jogaram aí os estaduais, ou seriamente a partir de julho na próxima janela. Tornando aí o Brasileirão, né, complicado. Um sinal de alerta que a gente já vem dizendo aqui, várias partidas que o Vasco não jogou bem ou venceu em trancos e barrancos, a gente sempre alertava aqui, sinal de alerta ligado. O Vasco está precisando se reforçar. O Vasco tem lacunas no elenco. Carioca não é parâmetro. Imagine se fosse, né, meus amigos? Então, tudo a gente batia aqui, a gente falava, e uma hora a conta vai chegar. Né? Mesmo se o Vasco tivesse conseguido hoje uma classificação sobre o Nova Iguaçu, poderia perfeitamente numa bola vadia, numa penalidade, numa bola parada, até, né, conseguir vencer e se classificar. Mas fato é que não merecia. E mesmo que fosse, os erros são nítidos, porque a gente sempre bate na tecla aqui. Campeonato Carioca, como eu já falei, não é parâmetro para uma avaliação
para o Brasileirão, né? O Vasco uma vez foi campeão carioca, se eu não me engano, em 2015, com o Doriva, chegou no Brasileirão e ó, só tomou caldo. E o final do filme vocês viram o que aconteceu. Então, Campeonato Carioca não pode ser parâmetro para as equipes que o Vasco vai enfrentar no Campeonato Brasileiro. E se no Campeonato Carioca o Vasco já tomou ferro contra o Nova Iguaçu, você imagine o que espera a gente aí mais à frente. E o Vasco vai jogar agora em abril contra o Grêmio em São Januário. Tá esperando aí o adversário da Copa do Brasil, que promete ser aí, tem grande chance de ser aí também um gigante aí do futebol brasileiro, né? Dependendo aí do sorteio. E se não melhorar, vai ter mais uma vergonha, né, na temporada. Parece que a gente está vendo o mesmo filme do ano passado, quando o Vasco fez uma janela ruim, entrou no Campeonato Brasileiro, teve uma impressão, tomou pau, depois trouxeram o Ramon, aí sim tentaram, né, dar aí um novo formato ao time, e o time conseguiu brilhantemente se manter aí na primeira divisão, quase no final, mas não dá para repetir, né? Ano passado ficou gritante os erros do Vasco, os erros de janelas, os erros de montagem de time, de formatação, e não dá para perdoar, né, o que aconteceu hoje no Maracanã. A equipe do Nova Iguaçu foi uma equipe valente, é uma equipe organizada, ótimo, mas era obrigação do Vasco, né? O Vasco tem camisa, o Vasco tinha jogadores mais técnicos, precisava de uma simples vitória, e é inadmissível, né? Deixar o torcedor triste no Maraca lotado para mais de 60 mil torcedores, debaixo de um sol gigantesco, o torcedor voltar para casa triste, cambaleante, com mais aí um fracasso aí, o primeiro grande fracasso aí na temporada, e a gente espera que esse fracasso acenda aí o alerta do Alexandre Matos, acenda aí o alerta do Ramon. O Ramon, aliás, deu uma coletiva agora há pouco, dizendo que já pediu um volante, que está contando com esse volante, que a diretoria está vendo, mas Ramon, eu acho que não precisa só de um volante, eu acho que precisa de mais peças de reposição. O ataque do Vasco, na minha opinião, ainda é um ataque carente. O Vasco não tem aquele jogador para casar ali com o Verratti. Não tem. Eu não acho o Adson esse jogador. Não acho o Cleiton esse jogador. O Vasco não tem esse jogador agudo para fazer uma parceria ali, né? Imagine os reservas. E o Vasco também está carente de um bom ali meio de criação para poder dialogar com o Payet. O Praxedes não é esse jogador, né? O Vasco perdeu aí o Marlon Gomes, perdeu o Gabriel Peck e não fez uma reposição à altura. E hoje ficou provado aí estas lacunas deixadas e essa angústia, né? O Vasco fez uma péssima partida, para variar. Foi um time incapaz, né? Os jogadores não tiveram intensidade em campo, não mostraram organização. O Ramon treinou uma semana e o que se viu em campo foi um retrato do que a gente já vem vendo aí antes. Inclusive naquela classificação para o Água Santa, aquilo ali a gente já havia dito, né? É inadmissível o time do Vasco tomar uma virada do Água Santa, que não tem tradição do futebol brasileiro, e ainda conseguir a classificação nos pênaltis. Aquilo ali já ligou o alerta, o Vasco chegou com o alerta ligado, jogou contra o Nova Iguaçu, tomou um empate, foi um jogo difícil. Treinou a semana toda para tentar corrigir esses erros, esses ajustes. O Ramon tentou, mas infelizmente o material humano que ele também tem à disposição ali não é dos melhores. E acabou também as suas escolhas, né, influenciando também no resultado, né? O Rojas, o Medel, a gente sentiu que ele estava muito cansado ali no meio campo. Enfim, por isso que eu estou te falando, o Vasco não tem aquele volante ainda de contenção que possa ser aquele jogador. Ele colocou o Medel. E agora, né, coloca o Rojas na lateral direita, jogador improdutivo, e o Praxedes, então, para piorar. O jogador nem vinha atuando e do nada foi guindado ao time titular. Enfim, o Ramon, quando a gente tem que elogiar sim. O Ramon mudou aí a cara do Vasco, projetou alguns jogadores aí, como, né, Zé Gabriel, o Maicon, enfim. Mas quando erra, a gente também tem que criticar, não dá para passar a mão por cima. Então, hoje a culpa é de todos, né? Mas a eliminação
ter a eliminação completa aí, né? A gente bota também uma grande parcela nesse departamento de futebol aí, que foi avisado das carências da equipe e não foram capazes aí de fazer contratações decentes, contratações aí que deem suporte. Campeonato Brasileiro, repito, é um campeonato longo marcado por cartões amarelos, suspensões, né? Lesões, né? Vê o que aconteceu com o Jair e com o Paulinho. E se não tiver um banco de reservas à altura, se não tiver peças de reposição, esse time vai ficar para trás. O time que tiver aí peças de reposição vai fazer um campeonato brasileiro decente. E a gente espera que a diretoria do Vasco tome vergonha na cara e aí traga reforços aí entre abril e julho, porque o Vasco está precisando. Só esse time aí não vai dar certo. Bom, galera, eu me despeço por aqui. Não adianta a gente ficar aqui de blá blá blá. O resultado foi uma M, né? Para não dizer outra coisa. E agora eu deixo a cargo de vocês aí as suas opiniões. Bota a boca no trombone aí embaixo do comentário. E vamos dialogar, vamos interagir. O que faltou esse Vasco de hoje? Quem jogou mal? Quem poderia ter entrado? Quem foi, na sua opinião, o principal culpado ou os principais culpados? Enfim, bota a boca no trombone aí e vamos comentar. Valeu? Eu agradeço aí. Se você gostou desse vídeo, humildemente peço o seu like, o seu compartilhamento e vamos para cima. Um grande abraço.